não impedindo a morte. Nós encerramos na semana passada o estudo Deus e a saúde física e terminamos no último parágrafo no capítulo 17, que diz assim: quem segue ao Senhor e aos seus ensinamentos terão vidas físicas longas e saudáveis. Essa afirmação nós podemos associá-la à promessa que Deus deu aos filhos, que é um pai e mãe acrescenta os seus dias na terra. Mas o estudo de hoje é saúde física não impedindo a morte. Deus e a saúde física não impedindo a morte. O texto básico é Apocalipse 14:13, que diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Esse é o texto básico. Nós começamos o estudo com as seguintes expressões: há quem afirme que a morte é a inimiga, é a amiga dos cristãos, porque só através dela é que podemos chegar a Deus. Há cristãos, eu já ouvi até pastores afirmando que a morte é amiga dos crentes, porque através da morte nós vamos chegar a Deus. E talvez ele esqueceu de que nós vamos chegar a Deus na vida de Cristo e não morremos. Se Cristo voltar, nós estivermos vivos, nós não vamos morrer. A morte não é amiga do cristão. Por quê? Porque a morte é o pagamento de uma dívida que todos cristãos ou não cristãos têm. Dívida esta que ninguém pode pagar. Então, a primeira ideia, o cristão é refém da morte. Refém da morte. Ninguém pode se livrar da morte. A Bíblia diz que a morte é o pecado é o salário, a morte é o salário do pecado. Então, diz também que todos pecaram. Então, na humanidade em si, humanidade é refém da maior inimiga, que é a morte. Mas o ensino bíblico nos doutrina que a morte é uma inimiga e será a última a ser vencida. 1 Coríntios 15:26. A Bíblia nos ensina que a morte não é amiga, é inimiga, a última inimiga a ser vencida. Quando encontramos essa expressão, desculpem, vou continuar a expelir tosse. Estou tomando um remédio, mas o remédio não está fazendo muito efeito. Até a doutora Raiz, eu tomei da doutora Raiz, também não está fazendo muito efeito. Vamos voltar. A morte seria a coisa mais dolorosa e trágica se não houvesse a intervenção divina para nos libertar dela. Então, nasceu, morreu. Não podemos fugir disso. Isso é no reino animal, vegetal, humano. Nasceu, cresceu, morreu. Agora, a morte está interferindo em todos os aspectos.
até que nós podemos admitir que hoje nós estamos mais perto da morte do que ontem. Cada dia que se passa, nós estamos nos aproximando da morte. E a morte, ela fica esperando e ela também fica atacando. A morte ataca mais os ímpios, como diz o sábio Salomão: não sejais ímpio demais para não morreres fora do tempo. Então a morte ataca os ímpios, porque ela tem o poder de atacar a morte física e também a morte espiritual. Então, a morte seria a coisa dolorosa e trágica se não houvesse a intervenção divina. Na intervenção divina é justamente a vitória sobre a morte. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Paulo fez a indagação: onde está, a morte, a tua vitória? A vitória da morte era acentuada sobre toda a humanidade. Se Cristo não viesse, a morte continuaria sendo a rainha de todas as vidas, detentora de todo o poder sobre as vidas. Mas Cristo fez uma troca. Trocou a sua vida física pela vida espiritual das pessoas. E Paulo, conhecendo essa doutrina e vivendo essa doutrina, se alegrando com essa palavra, ele disse: ô morte, onde está a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? E se a morte não fosse vencida, o inferno estaria superlotado, porque todos nós estaríamos lá. Aí Paulo pergunta: onde está o inferno, teu agrilhão? Ou seja, onde está o inferno, as tuas prisões? Porque nós somos livres. E Cristo diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós, os cristãos, estamos livres, tanto livres da prisão do inferno, como da vitória da morte sobre nós. Porque para o cristão a morte é promoção. É como diz no início, através dela é que nós podemos chegar a Deus. É uma das maneiras pela quais nós podemos chegar a Deus espiritualmente. É o mesmo que aconteceu lá no Gólgota. O ladrão arrependido disse: Senhor, lembra de mim quando voltar em teu reino, quando vier em teu reino, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O fim da morte, envolvida pela fé em Cristo Jesus, se torna um paraíso. Há uma mudança especial de habitar. Deixamos de habitar no mundo para habitar com Jesus no paraíso. É a palavra de Deus. Então, a morte perdeu. A morte não é mais a detentora do poder máximo sobre a vida dos cristãos. Ainda permanece, infelizmente, sobre a vida dos que não creem. E é por isso que nós que vivemos a vida eterna temos que nos esforçar, nos preocupar, contribuir para o trabalho missionário, evangelístico, porque nós sabemos que é através dessa palavra que a morte perde o seu poder de opressor sobre essas pessoas. A morte seria a coisa mais dolorosa e trágica se não houvesse a intervenção divina para nos libertar dela. Então nós não somos mais aprisionados pela morte, mas nós somos livres para viver. Nós podemos sentir a vida. E o cristão que não sente a vida, ele se tornou a estátua de sal de uma mulher de Ló. Podia estar saindo do inferno, mas não teve estrutura para adiantar-se na vida, olhou para os bens materiais, se tornou uma estátua de sal. Às vezes tem no meio dos cristãos aquelas estátuas de sal que, em vez de adoçar a vida uns dos outros, leva sal e faz com que os seus parentes espirituais tenham uma vida salgada.